Bom dia, irmãos. Privilégio, mais uma vez, imenso estar aqui com vocês. Agradeço ao pastor Arival por, mais uma vez, me permitir compartilhar com vocês um pouco que tenho aprendido através da ciência sobre quão grande é o nosso Deus. Nosso Deus é imenso, imensurável. E esse Deus se revela através de tudo que Ele tem feito, do que Ele fez, do que Ele fará. É inegável que há um Deus. Ser um ateu é realmente uma tarefa muito difícil. Você tem que matar vários leões por dia, porque as evidências de que há um Deus estão em todos os cantos e em todos os lugares. Principalmente quando você observa o mundo, observa os animais, observa a terra. Quando você é um cientista, por exemplo, químico, biólogo, bioquímico, você se torna duplamente indesculpável. Porque as evidências de Deus estão em todos os lugares, portanto, também estão no mundo atômico e molecular, na célula, na tabela periódica, nas moléculas, nas regras, nos números mágicos, nos números quânticos. Nós vemos evidências de Deus em todos os cantos e todos os lugares. Mas muitos nesse mundo não dão importância a essas evidências e preferem perguntar sobre as suas origens para o professor de biologia. Tem gente que entra na internet e pergunta para quem? Para o Pirula, para o Sacani, não é? Pergunta para Darwin, para Dawkins, para Collins, outros cientistas. Mas a Bíblia diz que a gente deve perguntar para quem? Perguntar para quem? Pergunte, porém, à criação de Deus. Essa é a intenção dessa palestra. Que a gente volte a considerar a natureza de Deus como a grande evidência sobre a nossa existência. Que a gente pare de perguntar para homens, porque é maldito o homem que confia no homem. Nós temos toda uma geração de jovens perguntando para Darwin, para Dawkins, para o Sacani, para o Pirula. Estão nos sites da internet, procurando os youtubers, procurando respostas na ciência de homens. Mas a Bíblia é muito clara. Jó 12, de 7 a 9, talvez apresente para mim uma coleção de versículos mais sensacionais da palavra de Deus. Estamos numa EBD, quero falar sobre a palavra de Deus. E esses versículos são absolutamente sensacionais. Tenho usado nas minhas palestras no Brasil, no mundo, nos meus podcasts. Em Jó 12, de 7 a 9, Jó está conversando com seus amigos e ele diz assim: pergunte, porém, aos animais. Pergunte, porém, aos animais. O que esse versículo diz então? Não pergunte para homens, não pergunte para a ciência de homens, não olhe para a biologia, não olhe para a bioquímica de homens. Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão. Ou as aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez todas as coisas? Sensacional. Olha, nós, como cristãos evangélicos, nos veem como negacionistas. Olha, nós negamos a ciência. A gente não estuda, a gente tem uma fé, aquele tipo de fé em algo para o qual não temos nenhuma evidência. Essa é a nossa fé que é classificada por aí. Mas a Bíblia diz o quê? Pergunte, investigue. Como cristãos, nós somos chamados a investigar, a perguntar, a questionar. Perguntar a quem? Aos dados, às evidências, não aos eruditos desse século. Um versículo sensacional, porque também mostra que ser cristão é questionar, é perguntar, é investigar. E ir na fonte correta, porque a Bíblia nos diz qual é a fonte. Qual é a fonte, irmãos? Os animais,
as aves dos céus, a terra. A criação de Deus transpira a Deus, mostra evidências claras de que há um Deus. Então nós devemos perguntar a quem? A criação de Deus. Essa é a grande mensagem de Jó 12, de 7 a 9. Pergunte, porém, aos animais, à terra, às aves dos céus. Pergunte à célula. Pergunte ao universo. Pergunte às constantes universais. Pergunte ao ajuste fino, à complexidade redutível, à informação abstrata. Pergunte à antevidência. Faça questionamentos. Vá direto à fonte, aos dados. É assim que nós devemos fazer ciência. Romanos 1:20 também é um outro versículo absolutamente fantástico, sensacional da palavra de Deus. A nossa fonte de inspiração, a nossa única regra de fé e prática, a palavra de Deus. Em Romanos 1:20 está escrito assim: pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos. Olha que sensacional, os atributos invisíveis de Deus têm sido vistos. Através da onde que nós podemos ver? Por meio das coisas criadas. De forma que tais homens são indesculpáveis. Então esses versículos também nos convidam a fazer ciência. Olha, tem jovens hoje que não querem mais fazer ciência. Querem ser o quê? YouTubers. Não é assim? Olha, eu quero ser um influencer. Eu não quero mais fazer ciência, eu não quero estudar química, eu não quero estudar bioquímica, eu não quero estudar cosmologia, matemática. Nossa, não! Quero investir na Bolsa de Valores, né, pastor Arival? Vocês viram os conselhos aqui. Garotada, o que a Bíblia diz? Os atributos invisíveis de Deus se veem nas coisas que foram criadas. Estude, faça química, física, biologia, matemática, cosmologia. Por quê? Porque você vai enxergar, através dessas ciências, evidências ainda mais claras da existência de um grande Deus. Você vai poder dar a razão da sua esperança. E é exatamente isso que faz a teoria do design inteligente. Eu sou presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Esse ano foi um ano sensacional para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e foi um ano super, mega, hiper sensacional para o design inteligente no Brasil. Fomos um hype no Brasil, todo mundo falando sobre o design inteligente. Por quê? Porque é boa ciência que pergunta a quem? Pergunta aos dados. Faz exatamente o que Jó diz que devemos fazer, perguntar à criação, à terra. A teoria do design inteligente, portanto, segue os conselhos da palavra de Deus. Pergunte, porém, à criação. Nesse livro, Caixa Preta de Darwin, Michael Behe olha o que? A célula. O interior da célula. Quando abrimos a Caixa Preta de Darwin, o que percebemos lá? Sinais claros de um designer, de um grande criador, que fez todas as coisas com o poder único e exclusivo da sua palavra. Olha que sensacional. Há uma teoria na ciência hoje, há teóricos na ciência hoje, que defendem que um designer fez todas as coisas e fez todas essas coisas prontas, investigando o quê? A criação de Deus, investigando a célula, o cosmos, investigando a terra, os animais, as aves dos céus. Exatamente isso que nós fazemos. Michael Behe, nesse livro, investiga o que? A célula, o seu DNA, o seu código, todo o sistema de coagulação do sangue. Um livro imperdível, você deve ler. Ah, não leio em inglês? Foi traduzido para o português. A Caixa Preta de Darwin, editora Mackenzie, distribui pelo Brasil. Esse livro sensacional, foi super bem traduzido. Eu conheço o tradutor, um cara super legal, charmoso, bonitão, inteligente. Quem traduziu? Eu. Claro. Olha, um livro sensacional, um livro que faz o quê? Pergunta, porém, à criação. Não pergunta aos eruditos desse mundo. Não lê ali a Bíblia com Charles Darwin.
como alguns estão fazendo hoje, lendo a Bíblia com Charles Darwin. Não estamos perguntando a Darwin, não estamos perguntando a Dawkins, não estamos perguntando aos eruditos desse século, não estamos nos rendendo à evolução, ao Big Bang, estamos olhando a natureza, que é a criação de Deus. Sensacional. Estamos desenvolvendo toda uma metodologia científica perguntando a criação. Fomos à criação e percebemos o quê? Que há uma complexidade irredutível, que há uma informação arbitrária, que há um ajuste fino, que há uma antevidência genial. E perguntando à criação, o que descobrimos? Quem de todos eles ignora que foi a mão do Senhor que fez todas as coisas? Os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade se veem claramente através da complexidade, da informação, do ajuste e da antevidência. É exatamente isso que a teoria do design inteligente faz. Ela soma a complexidade, ela soma a informação, ela soma o ajuste, ela soma a antevidência e ela percebe o quê? Que há inteligência no universo, que há inteligência na vida, na célula, no cosmos, nos pássaros, nos animais. O QI do universo é imenso. É exatamente isso que fazemos. Perguntamos, porém, aos animais, à terra. Perguntamos, porém, aos dados, às evidências. E concluímos que o QI do universo é um infinito. E cada vez que a gente estuda, esse infinito aumenta mais. A gente vai além do infinito. Inclusive tem um grande filósofo que diz que a gente pode ir além do infinito. Quem foi? Buzz Lightyear. To infinity and beyond. Ao infinito e além, né, Nick? Gente, olha só que sensacional. Um conselho bíblico de como se fazer ciência. Como que você deve fazer ciência? Olha, você é um jovem, quer aprender, quer saber. Você está duvidando do que o pastor Arival fala aqui, do que o pastor Hernandes Dias Lopes, o maior pregador do mundo hoje, fala nesse púlpito. E você deve fazer o quê? Consultar o Pirula, o Sacani, o Jaime, o Maia, os eruditos desse século, os teólogos que se renderam à evolução? Absolutamente não. Pergunte, porém, à criação. Pergunte à teoria que investiga a criação. E você vai perceber que há inteligência nesse universo, na vida, na terra. Os meus livros, que você pode adquirir na editora Ezion, estão aqui também, na saída. Todos fazem o que esses livros? Mostram na criação, na terra, na vida, nos pássaros, na célula, evidências claras de que foi Ele que fez, e fez tudo pronto. Em Jó, nós lemos assim, no versículo 8, 12:8, fale com a terra, e ela o instruirá. Aí você fica pensando, mas por que Jó destacou a terra? Sabe por que Jó destacou a terra? Porque talvez seja a evidência maior de que um Deus fez todas as coisas. A terra é sobrenatural. A terra é magnífica, ela é a suíte presidencial do universo. A terra não deveria existir, ela tem mais de 1.200 condições únicas que só a terra tem. Ficam procurando outras terras por aí e encontrarão? Não, absolutamente não. Aí às vezes sai na folha, extra, achamos outra terra. O que você sabe o que é? Propaganda enganosa. Nunca acharam, não acharão, nunca outra terra como a terra. Por quê? Porque a terra é sobrenatural. Mais de 1.200 condições únicas que só essa terra tem. Ela é sensacional, magnífica. Por que ela é assim? A Bíblia também diz, em Salmos 115:16. Irmão, se você ler a Bíblia, você sabe mais ciência do que os eruditos desse século, sabia? Por quê? Porque é boa ciência, é ciência verdadeira. Quando você vai estudar um livro de biologia, o que acontece ali? Ou você vai saber que aquilo lá é verdadeiro? Normalmente, se é um livro de biologia, vai falar da evolução e você sabe que aquilo lá é falso.
São todas conclusões equivocadas. Aí quando você lê a palavra de Deus, é um livro de ciência verdadeira, é um livro de ciência revelada pelo Pai da ciência, por quem tudo fez, tudo sabe. E um Deus que não pode mentir, não pode enganar, não pode contar historinhas, portanto a Bíblia é literal. Ele não conta histórias, ele conta fatos, descreve fatos. E em Salmo 115:16 está escrito assim: os céus são os céus do Senhor. Por que o céu é magnífico, irmão? Você já viu as fotos do James Webb, do Hubble? Um universo imenso, imensurável, cheio de estrelas, galáxias, todas lindas. Estrelas todas coloridas. Só não tem estrela verde. Por que não tem estrela verde? Porque o Palmeiras não tem mundial, né, pastor Arival? Ele me prometeu que se eu falasse de novo, ele nunca mais me deixaria falar aqui, mas ele deixou, olha aí. Irmãos, os céus são os céus do Senhor, para manifestação da sua glória, do seu poder, da sua autoridade. Mas a terra, Deus te deu de presente. É um presente de Deus. Você recebeu um presente de Natal? Você recebeu a terra, irmão. Um planeta absolutamente fantástico, sensacional. Você está querendo viajar nessas férias, não está? Para conhecer uma das maravilhas da terra. Um planeta absolutamente fantástico. Por que Jó manda consultar a terra? Eu falarei rapidamente da terra, porque a promessa é falar dos animais, não é? E eu já falei em outras palestras aqui, inclusive na EBD, então vou fazer um resumo rápido do que eu já falei sobre a Terra. A Terra é a suíte presidencial do universo, irmãos. Carl Sagan, quando viu a foto da Terra, naquela famosa foto que a Voyager tirou, disse: um planeta insignificante, perdido na imensidão do universo. Maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que segue os conselhos de Carl Sagan. A Terra é um planeta insignificante, um ponto pálido, insignificante, perdido na imensidão do universo? Absolutamente não. A Terra é a suíte presidencial do universo. O local feito para ser habitado. Ela está na melhor galáxia, na melhor posição do universo para que exista vida. Está protegida por os outros planetas, são os nossos guardiões cósmicos. Está do lado da melhor estrela, o Sol. Uma estrela calma, tranquila, que emite a radiação certa, ultravioleta, infravermelho, visível. O Sol terá uma estabilidade, segundo os cálculos, de 5 bilhões de anos. Tem estrela que explode, tem estrela nervosa que oscila, tem estrela que tem companheiras. O Sol está lá calminho, você já viu quando ele nasce? Lindo, maravilhoso. E por 5 bilhões de anos estará esperando Jesus voltar. Ele deve voltar em 5 bilhões, né, irmãos? Eu acho que sim. Outro dia eu fiz uma previsão que ele não demora mais do que 100 anos. A Terra é um planeta absolutamente sensacional. A suíte presidencial do universo. Houve uma discussão se a Terra estaria ou não estaria no centro do universo. Não sei se ela está. Mas que ela é a suíte presidencial do universo, não há dúvida nenhuma, irmão. Você habita na suíte presidencial do universo. Quando você abre a porta do seu quarto, você tem a melhor visão possível do universo. A nossa atmosfera é transparente. Então você pode ver tudo. Os telescópios podem tirar fotos de todo o universo. Magnífico, não é? Será que nós estamos no centro do universo? Tem uma história que o universo está se expandindo. O James Webb acabou com essa história. O universo não se expande, o universo é cartesiano, XYZ. Mas dizem que o universo está expandindo. E de todos os pontos que a gente olha para o universo, a taxa de expansão é a mesma. Isso significa o quê? Que estamos no centro do universo, senão as taxas de expansão seriam diferentes. Olha só, tem uma teoria que diz, inclusive, que a Terra está parada. É o universo que se movimenta ao redor da Terra. Não dá para saber, sabia, irmãos? Quem é que se mexe? Incrível, não é? Olha, todos os guardiões. Nós temos a atmosfera perfeita. Quando cai uma estrela cadente, quem já viu uma estrela cadente aqui? Levanta a mão. Irmãos, por que chama estrela cadente? Porque é um meteorito, um meteoro, um asteroide, deve ter uns termos técnicos aí, que se não tivesse a atmosfera da Terra, cairia assim, aonde? Na sua cabeça.
Mas a atmosfera da Terra é suficientemente densa para queimar por atrito. Então ele queima. Então Deus dá o seu show. Enquanto ele te protege, ele dá o seu show. Ele queima, ele faz um show pirotécnico. Então da próxima vez que você vir, né? Acho que esse é o uma estrela cadente, o que você deve fazer? A oração da estrela cadente. Conhece, irmãos? Senhor, graças te dou que acabei de ver o seu espetáculo. Esse Deus exibido, exagerado que você é. E graças te dou, Senhor, pela atmosfera da Terra que é densa o suficiente, que queimou essa estrela, Senhor, senão teria caído na minha cabeça. Graças te dou, Senhor, por me proteger. Amém. Guardou a oração da estrela cadente, irmão? Da próxima vez que você estiver... Olha, nós temos um sol que emite radiação, mas uma atmosfera que filtra essa radiação. Deixa passar da radiação UV só o que é bom. Deixa passar o UVA, bloqueia o UVC e deixa passar apenas a quantidade de UVB suficiente na nossa atmosfera. Temos uma camada de ozônio que nos protege, filtra a radiação, transforma o oxigênio em O, o O reage com o OO e forma o OO. Depois a radiação é absorvida, o OO quebra em OO mais OO. É a química do O. Sensacional. E o ozônio está onde? Irmão, você já pensou se o ozônio estivesse aqui, entre nós? O que aconteceria? Você morreria, oxidado. O ozônio é um veneno para a vida. Tem umas terapias aí, né? Mas o ozônio é um veneno para a vida. Então o que ele fez? Ele colocou lá em cima, para nos proteger. Eu falo sobre o ozônio no meu livro Antevidência, sensacional. A atmosfera da Terra é gasosa, mas ela não escapa. Por que ela não escapa? Porque a gravidade da Terra é certinha, para prender a nossa atmosfera gasosa. Irmão, se nossa gravidade fosse um pouco menor da Terra, o que aconteceria? O gás escaparia para o universo. Se a Terra tivesse uma massa um pouco maior, a atmosfera gasosa se transformaria em líquido. E a nossa proteção se iria. Sensacional. Ela é densa o suficiente para os pássaros voarem, para queimar os asteroides nas invasões planetárias. A proporção dos gases é perfeita, nitrogênio e oxigênio. Irmão, você está sentado aí, respira, faz assim, ó. Olha, nós somos mal acostumados, sabia? Todo dia que a gente acorda, a gente respira e fala assim, nossa, que arzinho, né? Um arzinho qualquer. Você tem que dar graças a Deus, irmãos. Por quê? Porque esse ar é absolutamente perfeito. Tem nitrogênio, tem oxigênio, tem CO2, gás carbônico, tudo muito bem calibrado. Se tivesse mais oxigênio, o que aconteceria? Na festa do seu aniversário, você iria acender o bolinho, o que aconteceria? Você explodia. Se tivesse menos oxigênio, você morreria asfixiado. O nitrogênio é importante, extremamente importante. O CO2, estão demonizando o CO2. Assista a palestra do professor Ricardo Felício, na IPP-TV. Estão demonizando o CO2, mas o CO2 é o gás da vida, irmão. Sem CO2 você não comeria nem alface e nem picanha. Porque a vaca se alimenta do quê? De grama. CO2 é o gás da vida e temos a quantidade certinha de CO2. Aumenta a quantidade de CO2, as plantas adoram, consomem. Diminui, menos planta. Tudo tamponado. Nós temos o ciclo do nitrogênio, o ciclo do oxigênio, o ciclo do carbono, o ciclo da água. Sensacional. O raio. Irmão, já pensou por que cai raio? Aí você fala, Senhor, raio também não era para ter, né? Cai na cabeça do outro lá. O raio que o parta. Um moleque vai jogar futebol na chuva e queimado. Irmão, já pensou para que serve raio? Deus errou no raio, não errou? Absolutamente não, Deus não erra. A terra Ele nos deu de presente. Sabe por que tem raio? Nossa atmosfera tem nitrogênio e oxigênio, eles não reagem, mas precisariam reagir. A energia vem da onde? Do raio. O raio atomiza o nitrogênio reage com o oxigênio e forma o NOx. O NOx, NO2 e NO reagem com água e forma ácido nítrico, chuva ácida do bem. O nitrito e o nitrato do solo tem um monte de bactérias que processam, transforma em amônia.
a amônia transforma em adubo para o alface. Então, se você é o mais apressadinho, vegetariano, você come o alface. Se você é mais calmo, espera a vaquinha se alimentar e faz o quê? Um churrasco. Guardou a oração do raio, irmãos? Próxima vez que cair um raio, o que você deve fazer? Senhor, graças te dou porque acabou de cair um raio. E esse raio, Senhor, eu sei agora que atomizou o nitrogênio. E o nitrogênio atomizado agora está reagindo com o oxigênio, Senhor, formando NOx. NOx está reagindo com a água, formando ácido nítrico. Choveu, Senhor, e agora as bactérias do solo estão processando esse nitrito, esse nitrato, transformando em amônia. Senhor, cresceu o alface, estou fazendo a minha saladinha. Amém. Se você é vegetariano, para aí, né? Se você é um pouco mais, vai falar, Senhor, agora a vaquinha está se alimentando e vou preparar o meu churrasco. Amém. Eu falo sobre o raio no Antevidência. Essas bactérias que estão no solo são bactérias insanas. Deus é exibido e exagerado. Para tratar com excesso de nitrito e nitrato, elas usam no seu interior uma organela com hidrazina pura. Sabe o que é hidrazina pura? Combustível de foguetes, irmãos. Deus é ou não é? Um exibido e um exagerado. Colocou dentro de uma bactéria, para que ninguém duvidasse dele, hidrazina líquida pura. Pode ser assim, irmão? Como é que pode ter evoluído um negócio desse? Absolutamente insana essas bactérias. Deus nos protege com o campo magnético do vento solar. Desvia esse campo magnético para os polos. Esse campo magnético provavelmente é formado porque no núcleo da Terra nós temos ferro e níquel líquido. E uma esfera de ferro e níquel que gira, criando o campo magnético da Terra. Deus criou a Lua sobrenatural. Ninguém explica a Lua. Ninguém explica a Lua. Os ateus estão atordoados querendo saber como que uma Lua se formou. Por quê? Porque ela é sobrenatural. E ela inclina a Terra em 23,5 graus. Então nós temos na Terra primavera, verão, outono e inverno. Sensacional, não é? A Lua é absolutamente sensacional. Ela cria as marés. Ela movimenta a água. E a água parada é? Água parada é? Dengue. Muito bem, Nicolas. Ajuda aí o pessoal. Gente, como é que essa movimentação da água é feita? Por uma conjunção da gravidade da Lua, da movimentação da Lua e do Sol. Sensacional, não é? Olha, se não tivéssemos a Lua, a vida na Terra estaria aniquilada. No debate do século, uma das minhas questões que não conseguimos chegar, porque não teve tempo suficiente, foram 10 horas e 45 minutos, era como que a Lua se formou. O que aconteceria? Um desastre. Eles não teriam como explicar. Olha só, e depois de todo esse trabalho, Deus faz o quê? Ele manifesta a sua glória, o seu poder, a sua autoridade, fazendo uma lua 400 vezes menor que o sol, mas 400 vezes mais próxima da terra. Ele é ou não é um exibido e um exagerado? Depois de todo esse trabalho, ele acerta os diâmetros. E aí o que ele cria? Eclipses solares perfeitos para o louvor da sua glória. É um show, é um display. E tem lua de tudo quanto é cor. A lua é cinza, mas um efeito da luz que ela desvia para a Terra, na nossa atmosfera, filtrando os raios da luz colorida, branca, faz com que cada dia que a lua nasce, ela tenha uma cor. Vocês viram uns 2, 3 dias passados aqui em São Paulo, naquela lua cheia, magnífica, maravilhosa. E tem lua de tudo quanto é cor, só não tem lua verde. Por quê? Palmeiras não tem mundial. Gente, e aí a gente vive no quê? No planeta Terra? Absolutamente não, vivemos no planeta água. É o único planeta conhecido que tem água em abundância, líquida, gasosa e sólida. 2/3 da nossa superfície são cobertos por água, porque se tivesse mais água, o que aconteceria? Você seria um peixe. Se tivesse menos água, nós cozinharíamos durante o dia e congelaríamos durante a noite. A água é um tampão térmico. Ela é sobrenatural, ela tem 74 propriedades físico-químicas únicas que só a água tem. Pergunte, porém, a água, se eu pudesse completar o versículo de Jó, e ela te ensinará. O gelo não afunda. Irmão, quando no seu whiskinho você coloca o gelo, o que acontece? Afunda ou boia?
Boia, né, irmão? Pastor, viu aí, né? O skin. Boia. Gente, por que Deus criou um gelo que boia? Para afundar o Titanic? Claro que não, para o louvor da sua glória. Se o gelo afundasse, o que aconteceria? A vida estaria aniquilada na terra. Nós temos a preservação da vida na terra com o gelo que flutua, cobre os lagos. E da onde veio a água? Um grande mistério, ninguém sabe, ninguém sabe. Outro dia, Sergião chegou no seu programa e disse assim: a água veio do sol. Maldito homem que confia no homem. Crê que a água veio do sol. Irmãos, a água com 74 propriedades físico-químicas únicas que só a água tem, um gelo que boia, que cobre 2/3 da nossa superfície na quantidade certinha e tal, veio do sol. Eles cultuam ainda o sol. Agora, em Jó 7, ele complementa: pergunte, porém, também aos animais, e eles o ensinarão. Essa é uma das caricaturas do meu livro Fomos Planejados. O grande mestre Otiniel Araújo fez, mostrando a grande diversidade de animais na terra. Você já viu, irmão? Já pensou? Podia ter um gatinho, um cachorrinho, um cavalinho, já estava bom, não estava? Mas nós temos centenas e centenas, milhares e milhares e milhares de diferentes animais na terra, cada um mais sensacional do que o outro, com superpoderes, poderes inimagináveis. Temos animais que proporcionalmente aos homens, correm 1000 km por hora, saltam 300 metros de altura, são extremamente mais fortes e poderosos. Já viu uma formiga carregando o seu peso? Vou falar rapidamente agora, nesses poucos momentos que ainda me restam, sobre esses animais. Olha esse animal aqui. Eu, no meu livro Fomos Planejados, falo sobre ele. Issus, eu falo que ele é o João do Pulo entre os animais. Quem lembra do João do Pulo aqui? Vamos ver. Esses seus cabelinhos brancos, hein? João do Pulo, não, o saltador de salto triplo do Brasil. Esse animal, irmãos, para saltar, sabe o que ele faz? Ele usa um sistema de catapulta. E nesse sistema, ele conecta suas patinhas através de uma engrenagem. E essa engrenagem é absolutamente perfeita. Olha ele saltando. Ele tem 2, 3 milímetros, ele consegue dar saltos de uma pulga. Pense assim. De até 2, 3 metros de altura. Ele é o campeão mundial de salto em altura. Proporcional ao João do Pulo. O João do Pulo teria que pular 300 metros para se equiparar a ele. Usa uma engrenagem, e a gente vai olhar nas engrenagens, os dentes são perfeitos, se encaixam perfeitamente, o material é extremamente duro. Então quando ele quer pular, ele engata suas perninhas e tchum, e ele pula o quê? Retinho, bonitinho, sincronizadamente. Imagina se Darwin fosse dar a esse animal esse sistema de salto com as engrenagens. Seria o efeito que eu chamo de creque-nheque. Conhece o efeito creque-nheque? Darwin está preparando uma patinha com engrenagens para esse bicho. Só que a engrenagem está meio descalibrada. Os dentes não se encaixam muito bem, o material é meio mole. Ele vai querer escapar do seu predador e vai tentar usar esse sistema e vai fazer o quê? Crack! E o predador vai fazer o quê? Nheque! Impossível, irmãos. A vida é coisa de profissional. Pergunte, porém, ao Issus, e ele te ensinará. Quem de todos eles ignora que foi a mão do Senhor que criou essa engrenagem absolutamente fantástica? A lagosta Mike Tyson, eu também falo no Fomos Planejados. Quem é que tem o soco mais poderoso nesse planeta? Será que seria o Mike Tyson? Absolutamente não. Essa lagosta, além de forte, ela é absolutamente fantástica, cores magníficas. Deus gosta de coisas bonitas, bem feitas. Por que a igreja presbiteriana de Pinheiros é a minha igreja? Porque essa igreja aqui gosta de coisas bonitas, bem feitas, não é assim, pastor Arival? Vamos fazer com classe. Coisas bonitas como Deus gosta. Olha que bicho sensacional, todo decorado. E o que acontece com essa lagosta? Dá uma olhada aí, ó. Pá!
ela dá socos de boxe para predar as suas presas. O que acontece com esse soco? É o mais poderoso conhecido na Terra. A força é tão grande que a água, nesse movimento, entra em ebulição. Se você prende essa lagosta, mantis, em um aquário, ela quebra o vidro do aquário. Absolutamente sensacional. Mas para você dar socos poderosíssimos, a gente sabe que você precisa do quê? De uma luva de boxe. E essa lagosta tem uma luva de boxe? Sim, ela tem uma luva de boxe. Você viu a patinha com a luva? Fomos olhar a luva de boxe, é uma estrutura de nanomateriais absolutamente fantástica. Hoje eu coordeno, como gerente ali do lado do professor Benedito, na melhor do Brasil, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, o Instituto Mackenzie de Nanotecnologia, Nanomateriais, o MacGraph. A gente fica tentando imitar Deus lá, mas é difícil, irmãos. Olha só que arranjo sensacional de nanomateriais. 3 tipos de nanomateriais: quitina, que é um polissacarídeo, um mineral e uma proteína. Tudo tubinho, tudo arranjado bonitinho, intercalado. É a melhor luva de boxe conhecida no mundo. O melhor sistema de amortecimento de golpes. Está onde? Na pata de uma lagosta. Por quê? Pergunte, porém, aos animais. Copie os animais, a gente está tentando fazer isso. A ciência imita Deus, nega, mas imita Deus. Pergunte, porém, às aves dos céus, e elas lhe contarão. Eu pus no meu livro Fomos Planejados, os pássaros, as aves, as borboletas, os morcegos, são a grande pedra no sapato de Darwin. Não há como explicar como o animal rasteiro transformou-se em um animal voador. Irmão, nem tomando todas as doses possíveis de Red Bull não te dará asas. Os bichos sensacionais que voam. Olha, tem morcego. Morcego é pele sobre osso. Sabe como é que diz que a evolução diz que os morcegos evoluíram? Irmãos, maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que confia em Darwin, maldito o homem que lê a Bíblia com Charles Darwin. Por quê? Totalmente equivocada a sua teoria. Sabe como que eles dizem que os morcegos evoluíram? Tinha um réptil rasteiro, andava no chão, só que ele começou a ter muito predador no chão. Então ele resolveu, muito espertamente, subir nas árvores, óbvio. Mas mesmo durante o dia, ainda ele conseguia ser visto em cima das árvores. Sabe o que ele fez? Trocou o turno. Passou a ter hábitos noturnos. Gostou da história, irmãos? Vai ficar bem pior. Agora, no cima da árvore, cego, porque ele não foi feito para enxergar à noite. Morrendo de fome, porque ele não foi feito para caçar nas árvores. Ele precisa caçar. E o que ele faz então? Ele salta nos ares em busca da sua presa. E nesse processo ele desenvolve asas. Gostou da história, irmãos? Extremamente racional, não é? É isso que estão trocando por aí. Os nossos jovens, 2/6 dos nossos jovens nas universidades estão se tornando ateus, evolucionistas. Muitos dos nossos jovens estão se tornando evolucionistas teístas. Estão achando que a evolução ocorreu, que um pássaro forma-se nas árvores. Jovens, pergunte, porém, aos animais. Pergunte para a grande criação de Deus e você vai ver que Ele fez todas as coisas prontas. O falcão peregrino, conhece esse bicho, irmãos? Ele voa a 386 quilômetros por hora. Às vezes eu estou com o meu carro, né? O Nicolas fala, pai, acelera, acelera. Eu falo, ih, filho, tem radar, acelera. Aí a gente dá uma aceleradinha de vez em quando, né, Nicolas? Aí chega lá em 150, 160, ele, uhul. E a gente já tira o pé. Por quê? Irmãos, esse bicho corre voa a 386 quilômetros por hora. Para ele voar, o que ele faz? Ele acerta a sua aerodinâmica. E o que a NASA fez? Que os Estados Unidos fez? Copiou o modelo. A ciência nega Deus, mas imita Deus toda a hora, todo momento. Imita a sua engenharia. A gente só voa porque a gente imitou os pássaros.
Quando você desce agora, da próxima vez que você pousar com o avião, você fica olhando se você estiver próximo da asa, que tem uns flapzinhos que se movimentam, não tem? Aí você pode fazer a oração dos flaps. Você faz assim: Senhor, graças te dou, porque esse avião está pousando decentemente, sem turbulência. E sabe por quê, Senhor? Porque os engenheiros copiaram as álulas das águias. Aquelas asinhas que ela tem extra, que abrem como flaps para pousar. Os flaps foram copiados das águias, das aves. Eu falo sobre isso no Antevidência. O pavão, irmãos. O pavão é o exemplo mais sensacional. Por quê? Porque é um pássaro magnífico. Agora, essas penas maravilhosas dão ao pavão algum tipo de vantagem? Sabia que nenhuma, absolutamente nenhuma. É um show para você. Darwin disse que isso era seleção sexual. As pavoas, vendo os pavões cada vez mais coloridos, começaram a preterir os feios e escolher os bonitos. Garoto, você é feio? Segundo Darwin, não há esperança para você. Mas as mulheres que estão aqui sabem muito bem que critério de seleção de namorado e marido não é beleza. E para as pavoas também não. Foram perguntar para as pavoas o que elas escolhiam nos pavões. Sabe qual foi a resposta? Eu falo no Fomos Planejados. Acoustic signaling. Sabe o que é acoustic signaling, irmão? É boa cantada em português. Por isso que eu brinco, olha aí, olha ao seu redor. Por isso que tem tanto homem feio, casado com mulher bonita. Dá uma olhada naquele ali. Que coisa horrorosa, hein, irmã? Que misericórdia de Deus. Olha aquele ali então, meu Deus. Mas boa cantada, né, irmã? Não é? Olha, tem uns que ele nem olha assim do lado. Não é comigo, não é comigo. Irmão, sabe que a pavoa sequer enxerga as cores do pavão? Olha, tá vendo aquela simulação lá? Ela só enxerga uma manchinha. Maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que confia em Darwin, maldito o homem que usa Charles Darwin para ler a palavra de Deus. Maldito o homem que acha que Charles Darwin pode ser utilizado para interpretar a Gênesis. Nós temos evidências claríssimas. As aranhas. Aranhas são bichos absolutamente fantásticos. Você sabia que se o Spider-Man fizesse uma teia de aranha do tamanho do diâmetro de uma corda, ele poderia levantar um Antonov carregado. O material mais resistente da Terra está onde? Nas teias das aranhas, irmãos. A gente está lá no Maquigraf querendo colocar óxido de grafeno, nanotubos e tudo mais para aumentar a resistência dos polímeros. Irmãos, qual é o melhor polímero? Deus já fez. Nas aranhas. Olha esse bicho aqui. Esse aqui é o andorinhão negro. Ele é absolutamente sobrenatural. Irmãos, esse bicho, esse pássaro voa da Ásia para a Europa, para a África, por até 10 meses, sem pousar. Ele fica no ar. E agora ele precisa dormir, não precisa? Sabe como que ele dorme? Ele dorme com metade do seu cérebro. A outra metade fica acordada porque ele precisa coordenar o voo. Depois que uma metade descansou, ele dorme com a outra metade. Deus é ou não é? Um exibido e um exagerado. Agora esse bicho sai de um ponto X, numa coordenada absolutamente bem definida da Terra, e chega na outra. Eles voam até 2.000 quilômetros e não se perdem. Sabe por quê? Porque eles enxergam o campo magnético da Terra. Enxergam as linhas do campo magnético da Terra. Eles têm, portanto, o melhor GPS do mundo. E sabe como que eles fazem isso? É entrelaçamento quântico. Descobrimos recentemente que há uma proteína nos olhos dos pássaros. A proteína excita 2 elétrons, eles ficam não emparelhados, forma-se um triplete. E o que um elétron sente do campo magnético é transmitido para o outro. E é isso que dá a esses pássaros. A gente nem sabe muito bem como. Por quê? Porque a ciência de Deus é insondável. Ele enxerga as linhas do campo magnético da Terra. E as libélulas, irmãos? Libélulas são absolutas. Quem tentou pegar uma libélula quando era moleque, que nem eu, né? Pentelho. Conseguiu, irmãos? Pegava um bambu, fazia assim, né? Bzzz. Isso era para pegar morcego. Libélula era extremamente... Sabe por que é muito, muito difícil pegar libélula?
Porque ela é como um helicóptero, ela tem 4 asas. Só que ela movimenta 2 e 2 independente, mas sincronizadamente. Então a libélula pode fazer qualquer tipo de acrobacia aérea. Faz assim, ó, qualquer tipo. Muito melhor que os helicópteros, inclusive. Ela tem um olho que enxerga 360 graus. Irmão, você queria ter aquele cérebro daquele pássaro, né? Para dormir com meio cérebro e ficar com o outro meio, as mulheres principalmente, né? Ficava tomando conta da casa 24 horas por dia. E você queria ter um olho de 360 graus, não queria ter? As mulheres principalmente. Fico vendo tudo o que está acontecendo ao meu redor. As libélulas, absolutamente sensacional. Sabia que as libélulas... Opa, obrigado. As libélulas... A única coisa que aconteceu com as libélulas na Terra... Diminuíram de tamanho. No início nós tínhamos libélulas de quase 1 metro de comprimento. Irmão, já pensou se entra uma libélula de 1 metro de comprimento aqui, ó? Você já não pegava uma pequenininha, né? E elas diminuíram, por quê? Porque nós estamos evoluindo, irmãos. Tem menos oxigênio na Terra, ele teve que diminuir. Aí outro dia eu estava assistindo um documentário no Discovery, eles disseram assim, sabe por que as libélulas não evoluíram? Porque elas aparecem prontas no registro fóssil. Eu falei, claro que eu quero saber, fala aí. Eles ficaram enrolando, no último capítulo eles falaram, as libélulas não evoluíram, apareceram prontas, porque a evolução fez as libélulas já prontas. Uhul! Gostou, não gostou, irmãos? Essa é a erudição da ciência dos homens, irmãos. Irmãos, levanta a cabeça, encha seu peito. Você tem a melhor ciência, a ciência da palavra de Deus. Você crê num Deus que é corroborado pelos fatos. Você tem uma percepção segura sobre a nossa existência. Você sabe como a lua foi formada. Você sabe como a água chegou na terra. Você sabe como todas essas coisas formaram. Por quê? Porque você perguntou a eles. E a resposta foi... Quem de todos eles ignora que foi a mão do Senhor que fez todas as coisas? Martim pescador. Esse pássaro é absolutamente sensacional. O bico dele, a aerodinâmica, deve ser, né? Na água, não sei se... a geometria do bico faz que quando esse bicho mergulhe na água... ele não perturba a superfície da água. Consegue, irmãos? Tenta colocar alguma coisa na água, você cria ondas, mas ele perfura a água silenciosamente, e pega o peixe. E o que aconteceu com esse pássaro? Nós só temos trens-bala na Terra, porque copiamos o design do bico, do Martim pescador. Os trem-balas que o homem fez, quando saíam dos túneis... dava tipo aquele explosão quando você passa da velocidade do som. O trem balançava todo. Copiaram o design do Martim pescador. Pergunte, porém, ao Martim pescador. Quem negaria que foi Deus que o fez? Com uma geometria absolutamente fantástica. Os pica-paus. Irmãos, eles dão uma picada na madeira com uma força de 2000 Gs. Pensa num negócio desse. O que deveria acontecer com o cérebro do pica-pau? Deveria sair pelos olhos. Mas uma rede que protege o cérebro. Depois ele tem que ir lá pegar o verme dentro da madeira. Ele tem uma língua que é enrolada no seu cérebro. Um bicho absolutamente sensacional. E as plantas carnívoras? Eu falo sobre elas nos meus 2 livros, Fomos Planejados e Antevidência. Planta carnívora, o desespero dos vegetarianos. Gente, é um sistema absolutamente sensacional. Tem sensores dentro da planta que vão acumulando voltagem. Quando chega em 20 milivolts, fecha. Pega o bicho e digere, toma o suco. Sensacional. Esse besouro diabólico, falo também no Antevidência, ele suporta uma carga sobre ele de 1
elefante, pode pisar nele, ele não quebra. É a estrutura mais resistente conhecida pelos homens. A casca, a armadura desse besouro é absolutamente sensacional. Quando fomos olhar por quê? Porque é um sistema extremamente bem projetado. Está vendo os encaixes ali? Toda uma engenharia absolutamente sensacional, que faz com que esse bicho resista. Aí eu pus o meu livro Antevidência. Sabe como é que ele evoluiu? Darwin pegou os elefantes e começou a pisar em besouro, até que alguns sobrevivessem. Irmãos, não faz o menor sentido. O besouro bombardeiro, quando ele é atacado, ele é uma arma química, fogo químico. E sabe como é que ele faz isso? Dentro dele tem 2 compartimentos, absolutamente insanos. Um é de água oxigenada, extremamente concentrada. Já trabalhou com água oxigenada, irmãos? O outro é de hidroquinona. Quando ele é atacado, olha ali, isso aqui é uma verdadeira arma, é uma estrutura absurdamente sensacional, de misturas químicas. Quando ele é atacado, ele mistura um pouco de hidroquinona na água oxigenada, transfere para uma outra câmara e joga no bicho. Imagina que isso poderia ter evoluído, absolutamente insano, você imaginar. Deus é um exibido e um exagerado. Fluorescência, neon, quem criou o neon, irmãos? Deus. Olha, esse bicho, esse peixe sensacional que apareceu no desenho Procurando o Nemo. Eu sempre falo errado, né? Então falei certo dessa vez. Irmãos, dá uma olhada no bicho. Eu digo que quando Deus faz bonito, Ele faz bonito. Mas quando Ele faz feio, hein, irmãos? Ele é insuperável, não é? Esse dia Deus acordou irado. Falou, agora eu vou fazer um negócio bem feio, meu. Ele é tão feio que parece bonito, não é? Igual eu sou um amigo. Tem um amigo assim? O cara é tão feio, mas tem um amigo, você até acha ele bonito. Olha só, irmãos, quando ele quer pescar nas profundezas dos mares, quando é muito escuro, sabe o que acontece? Ele liga uma luzinha de LED. É bioluminescência, um processo absolutamente fantástico. Ele tem bactérias escravas lá que fazem isso para ele. Agora, onde nasceu a lanterninha? Nas costas. Se nascesse nas costas, seria o efeito clique-nhaque. Ele ligava a lanterninha e clique, o predador vinha e nhaque. Não, olha lá, a lanterninha nasceu certinha na frente da boquinha dele, irmãos. E ele controla o liga-desliga. Irmãos, quem de todos eles ignora que foi a mão do Senhor que fez um bicho desse? Irmão, você é ateu? Você é ateu? Está aqui comigo hoje? Você é ateu? Dá para ignorar? Não dá. Você que está me assistindo, você é ateu, você se declara ateu, você sabe que você não é. Por quê? Porque as evidências são indesculpáveis, não são? Sacane, pirula, não são absolutamente indesculpáveis. Eu sei que vocês creem nele, é claro que sim. Por quê? Porque os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua divindade, se veem claramente num bicho desse. Olha, se Darwin tivesse dado a lanterninha, qual seria a chance de nascer naquele ponto certinho? 0. Nasceria nas costas, na lateral. E os dentes? Olha, os dentes são voltados para dentro, irmão. Se fossem voltados para fora, o que aconteceria? A presa apareceria, bonitinha, ele tentaria comer e um vexame, um fiasco. Deus é um exibido e um exagerado. Irmãos, quem criou a lâmpada de LED? A gente copiou dos vagalumes. Toda vez que você acender uma lâmpada de LED na sua casa, você vai fazer a oração da lâmpada de LED. Falar, Senhor, graças te dou, porque estou acendendo essa lâmpada de LED, estou economizando energia, está muito mais bem iluminadinho. E graças te dou, Senhor, porque você criou essa lâmpada de LED nos vagalumes. Você criou homens à sua imagem e semelhança que copiaram o design e fizeram uma lâmpada de LED. Irmãos, quem criou o código Morse? Os vagalumes se comunicam com o código Morse. Aquele piscar não é um mero piscar. Os tubarões são bichos absolutamente fantásticos. Eles nadam com uma velocidade de até 85 km por hora dentro do mar, com arraste da água e tudo mais. Fomos olhar na sua pele, por que eles são tão rápidos? Porque tem umas escamas sensacionalmente bem alinhadas na sua pele.
E quem copiou esse design? Os nadadores. Então, quando você observar um nadador com aquela roupa, sabe o que é? Plágio de Deus. Dos tubarões. Ah, você viu a energia eólica? Já viu ali, foi no Nordeste e tudo mais? Aquelas pás foram cópias das barbatanas das baleias, irmãos. Quer a oração da usina eólica? Qual é o melhor adesivo? É esse gecko tape, copiado das lagartixas. O velcro que você usa? De uma plantinha da natureza. E os tubarões, irmãos? Tubarões são os mais sensacionais bichos dessa terra, um dos mais. Por quê? Tubarões não, polvos. Muito obrigado. Irmãos, polvo é o campeão de disfarce. Ele está no fundo dos mares, ele é o bicho mais apreciado pelos outros predadores. Já comeu um polvinho, irmãos? Uma lula fritinha? Lula frita é boa, né? Também acho, frita. O que acontece? Crua não dá, né? É isso que eu quis dizer, né, irmãos? É claro. Olha só, ele encosta numa pedra, ele vira uma pedra. Ele encosta numa flor, ele vira uma flor. Imediatamente. Sabia que ele não enxerga cores? São seus tentáculos que têm sensores. Sensores de morfologia, sensores de movimento, sensores de cor. E ele imediatamente, tem vários vídeos na internet, você vai ver. Ele se transforma no que ele toca. Ele tem mimetismo de cor, mimetismo de forma, mimetismo de textura. Ele tem uma central de multimídia que controla tudo isso. Tem 3 corações batendo para distribuir o seu sangue. Um sistema absolutamente sensacional. Eu falo sobre ele no Fomos Planejados. Terminou, né? Infelizmente, irmãos. Dado após dado, espectro após espectro. A verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é esta: que grandes são as obras do Senhor. Quem disse isso? Um dos maiores cientistas de todos os tempos, J.J. Thomson, criador da espectrometria de massas. Está vendo que Thomson tem um MS no meio do nome dele? Nasceu para fazer espectrometria de massas. E o meu nome qual é? Marcos. MS. Também nasci para fazer espectrometria de massas. E eu tenho um grande orgulho, eu fiz uma live agora, de compartilhar com Thomson, um dos maiores cientistas de todos os tempos. Ganhou o prêmio Nobel, seu filho ganhou o prêmio Nobel, 7 dos seus alunos ganharam o prêmio Nobel. Ele criou o laboratório mais bem sucedido da história da ciência, o Cavendish Laboratory, em Cambridge, na Inglaterra. Você entra lá no laboratório, tem lá Salmos 102:2. Grandes são as obras do Senhor. Um laboratório feito para a honra e glória desse grande Deus. Então eu tenho esse grande privilégio de compartilhar com Thomson a mesma visão da ciência. Ciência tem que ser feita para a honra e glória do nosso grande Deus. E a gente tem que fazer ciência como Thomson fez, como eu faço, como muitos do design inteligente fazem. Perguntando, porém, aos animais, à terra, à vida, as coisas que Deus fez. E essa ciência está fazendo o quê? Essa boa ciência, a ciência instruída por Jó, instruída pela Bíblia, está varrendo da ciência as teorias equivocadas. O design inteligente cresce no mundo inteiro. Nós temos uma sociedade extremamente ativa. É um hype no Brasil e no mundo. O nosso braço está muito mais fortalecido por músculos. Essa é uma charge que o Otinel Araújo fez para o meu livro, O Duelo Científico do Século. Gostou, irmão? Quer fazer boa ciência? Felice já, www.tdibrasil.com, Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Venha com a gente. Essa é a boa ciência. Essa é a boa ciência que corrobora a palavra de Deus. Essa é a boa ciência que os jovens cristãos brasileiros devem adotar. Não é aquela ciência que se rende à evolução. Não é aquela ciência que se rende ao Big Bang. Não é aquela ciência que quer usar a ciência para interpretar a palavra de Deus. A gente tem que usar a Bíblia para interpretar a ciência. E não o contrário. Venha com a gente. Olha aí, você é jovem. Faça como esses jovens, que cercaram o Michael Behe quando ele esteve no Brasil. Pergunte, porém, aos animais, jovens, e eles o ensinarão. As aves do céu, e elas lhe contarão. Faça ciência, faça química, faça biologia, faça cosmologia. Avalie a criação pela ciência. Nós fizemos
Recentemente, na melhor do Brasil, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, o 4º Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Design Inteligente. Olha aí, grandes cientistas. Faremos agora de 28 a 30 de junho, de novo, na melhor do Brasil, no Rui Barbosa, um mega congresso. Espero todos vocês lá. Olha, assistam meu podcast, esse é o 3º melhor podcast do Brasil. A Bíblia e a Ciência, está empatado com o outro. Era o melhor, mas aí quando o Arival criou o Arivalcast, passou para 2º. Agora o Hernandes Dias Lopes criou o HDL Podcast e eu passei para 3º, claro. Olha, também tem esse podcast sensacional na IPPTV, Fé e Ciência. A gente está meio fugido lá, mas vai voltar, viu, querido? Filme forte em 2024. Irmão, cientista bom é cientista teu? Não, cientista bom é cientista que crê em Deus. Que pergunta a ciência, pergunta a sua criação. E crê na sua palavra. Como o Adalto Lourenço e eu. E uma legião de outros cientistas. É o Batman e o Robin, irmãos. Não gostou dessa? Olha que sensacional. Contra o Coringa de Darwin. Olha, tem os meus livros aí, né? Tem 2. Tem outro que você pode comprar no site da Ezion. E olha, para 2024 nós temos 2 grandes livros, que é mais ou menos o tema dessa palestra. São capas ainda provisórias, eu fiz rapidamente só para essa palestra aqui. O grande Otiniel Araújo fez 50 caricaturas dos animais mais espetaculares da Terra. Tem uma descrição deles. Sairá em 2024. E eu tenho um outro livro que estou escrevendo, A Ciência que Imita a Deus. E essa é minha família linda, maravilhosa. E aqui quando eu estive lançando o Fomos Planejados, né? E o Antevidência na IPPTV. Graças dou a esse Deus, pelo privilégio que Ele me deu, de em 2023... anunciar essa verdade que vocês acabaram de ouvir aqui, para o Brasil, para o mundo. E que Deus em 2024 me use ainda mais, como instrumento que anuncia a sua verdade. Então, e graças dou ao pastor Arival por esse privilégio imenso de terminar a minha carreira em 2023, na minha casa, na minha igreja, na igreja que eu amo, no pastor que eu amo. Um pastor que no último dia do ano tinha todas as atividades para ele cobrindo todo mundo, olha só. Aí eu falei, pastor, dá uma folguinha aí, né? Olha aí, e ele me convidou, agradeço demais, pastor Arival, pelo privilégio que eu tenho de estar aqui com os irmãos, nessa igreja fantástica. Uma igreja que faz como Deus, uma igreja exibida e exagerada. Essa é a Presbiteriana de Pinheiros, não é, irmãos? Quer construir um prédio? 20 andares. Não é assim? Por quê? Porque esse pastor também é exibido e exagerado, como o nosso grande Deus. Então é esse Deus, invisível, mas real, eterno, onipotente, onisciente. Um Deus que todas as coisas fez pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Um Deus que se revela claramente na sua criação. Seja o nosso louvor, seja a nossa glória, seja o nosso comprometimento em 2024, que a gente anuncie ao mundo essa grande verdade, que foi Ele que fez todas as coisas. E nada nega nesse mundo a sua existência. Pelo contrário, estamos afogados, atolados, abarrotados de evidências desse grande Deus. Então a Ele toda a glória, ontem, hoje e sempre, eternamente. Amém. Muito obrigado, irmãos.